Boa tarde, eu agradeço aqui a presença de vocês, meus primos, minhas primas, meus tios, tias, amigos da família. Isso aqui é uma oportunidade para a gente se reunir, se encontrar, relembrar, né, os nossos ancestrais, nossos antepassados. E assim, tá como palestra, né, mas eu quero fazer uma fala simples, eu quero relembrar, né, vocês da importância da gente estar sempre unido aqui, da gente colocar essa semente também na cabeça da nossa nova geração que está vindo de Arrudas, de não fazer essa ideia que Miguel Ed, né, meu avô e pai de muitos aqui, né, teve de fazer essa fundação, essa associação agora, que se a gente for parar para pensar, né, por que ele criou essa fundação? Não foi para ele, foi para a gente. E é um presente, um legado que ele deixou para a gente. E a gente tem o dever de manter esse legado, de manter essa chama acesa. Porque eu penso que num mundo cada vez mais individualizado, que as pessoas estão mais isoladas, os irmãos assim, às vezes não falam um com o outro, às vezes os primos nem se conhecem, a gente tem esse presente, a gente tem essa pérola que o Miguel Ed deixou, que é essa oportunidade da gente estar cultivando uma tradição importante, não só para a família, mas para a nossa individualidade mesmo, para a gente saber que a gente não está nesse mundo à toa, a gente não está aqui simplesmente passando, mas que a gente tem uma origem, né? A gente tem um legado para cuidar. Muitas vezes a gente passa o ano, não vê um no outro, por falta de oportunidade não fala um com o outro, e essa criação do vovô, do Miguel Ed, dá a oportunidade para que a gente se una mais, para que a gente seja mais amigo um do outro, para que a gente dê a mão um para o outro. A gente tem uma família que tem uma tradição cristã católica. E por mais que um ou outro escolha uma religião, uma crença, eu acho que a base dessa religião, que a gente está irmanado, que a gente está unido, que a gente ser, certo, uma mão que segura o outro, isso é importante, porque se a gente for ver, tudo que foi construído aqui foi na base da solidariedade da família. Estava dizendo que eu ia falar do comendador, mas eu estou querendo falar aqui um pouco dessas 3 gerações, né? Do pai Arruda, em 1892, veio lá de Sobral, uma viagem longa, uma época que não tinha carro, um comboio, com vários filhos. O comendador era uma criança com apenas 5 anos de idade, se não me engano. Pararam aqui na frente, exatamente aqui nessa casa, e aqui começaram essa história, que a gente vem dar continuidade. Se a gente for ver, ó, tudo o que aconteceu assim, de bom com a nossa família, tudo sim, né? A maior parte das coisas que aconteceram de bom foi por conta da solidariedade dos membros que a nossa família vem cultivando há gerações. Porque quando o pai Arruda chegou aqui, certo? Já era intendente, na verdade. Intendente era o nome que se dava aos prefeitos naquela época. Era intendente aqui de Baturité, um primo do pai Arruda. E ele saiu de Sobral, morava numa fazenda que pertencia à família da esposa dele, da mãe Mento. Essa fazenda se chama Bilheiro. Se a gente tem um caminho que vai para Sobral, tem uma comunidade que tem esse nome, Bilheiro, né? Então eu desconfio que a fazenda que o pai Arruda saiu, certo? Vem dessa comunidade. Se a gente for olhar para o solo da terra lá, a gente vê como devia ser a dificuldade, porque é um solo seco, certo? Um solo inóspito. E de uma decisão de vir para essa terra aqui que é boa, é fértil, certo? É bonita,
estamos aqui hoje. E ele, para se estabelecer aqui nessa casa onde a gente está, para se estabelecer nessa cidade, contou com a ajuda do primo. Se a gente for ver, certo, grandes coisas da família foram conquistadas pela união, pela solidariedade dos primos, pela solidariedade entre os irmãos. E começou assim com o pai Arruda. Um dia desse eu estava passando pelo Instagram e eu vi uma postagem, acho que todos vocês devem ter visto, né? Que daqui a 100 anos, provavelmente, nenhum de nós será lembrado. Nós vamos ser lembrados apenas por nossos filhos, netos, e passando o tempo, a tendência é ser esquecido. Mas engraçado, né? Estamos aqui lembrando de pessoas que se passaram mais de 100 anos, mais de 150 anos. E o nosso desideratum é sempre estar lembrando dessas pessoas. Certo? É sempre, não só lembrando, mas lembrando do exemplo que eles deixaram de solidariedade. Certo? Exemplo que eles deixaram de estar servindo como apoio do outro, estar servindo como uma mão, certo, que segura o outro. Eu fico vendo assim da geração dos meus tios e do meu pai, né? Eu acho bonito. Quase todo domingo eles fazem uma reunião, quase todo domingo eles estão conversando, eles estão se ajudando, estão dando as mãos. Isso é um exemplo, certo? É um exemplo para a gente, nós os primos. Tá? E a gente também não nos esquecemos uns dos outros. Colocarmos quem tem seus filhos, né? Aproximar mais dos primos, como o vovô fazia com a gente, né? E dos primos, fazer com que nós sejamos mais unidos, mais amigos. Certo? E a gente for parar para pensar de pequenas decisões, né, que foram tomadas ao longo desses anos e que desembocaram na nossa reunião aqui, né? Alguma arruda lá em Portugal tomou uma decisão de ir para a ilha de São Miguel dos Açores. Amaro José de Arruda tomou uma decisão, né, de, no lugar de um primo dele, vir herdar uma Cismaria que tinha lá em Sobral, que era a fazenda lá de Aracatiaçu, né, Oiticará. Aí o pai Arruda, lá na fazenda Bilheiro, tomou a decisão de vir para cá. Então a gente vê que decisões levam a situações, né? Situações em que então a gente tem que sempre estar prestando atenção nas nossas decisões importantes que a gente pode ter na nossa vida. E se a gente tiver com alguma dúvida no que a gente deve fazer, certo? Em alguma decisão importante, a gente pode parar e pensar, né? O que é que o pai Arruda faria? O que é que o Ananias Arruda faria nessa situação? O que é que o Miguel Ed faria nessa situação? Se a gente fazer o que eles fariam, com certeza a gente terá tomado uma decisão correta. Tá? Porque eram pessoas que agiam com bondade, agiam com racionalidade. Eu tenho assim eu me sinto honrado, eu tenho uma honra muito grande de pertencer a essa família, tá? De ser coparente de vocês, tá? De ter um avô cujo desejo era que depois da passagem dele a gente tivesse ainda se reunindo, a gente tivesse ainda aqui, certo? Cumprindo os valores que eles deixaram. Né? Eu estou querendo falar que é a união que a gente pode ter. Tá? A gente dá uns as mãos para os outros. Né? E assim, eu falo disso aqui, não é só simplesmente porque somos familiares deles, não. É porque eles eram de fato boas pessoas. Né? Eu peguei aqui uma passagem de uma fala de um funcionário do Ananias Arruda, da gráfica que ele tinha para o jornal A Verdade. Mostrando que todo sentimento de estima que nós temos não vem só da família, não. Isso não é simplesmente algo que brotou só porque nós somos da família, não. Isso é um merecimento que eles têm como pessoa. Eu quero aqui abrir uma fala aqui do Penaforte.
que foi um funcionário do jornal Verdade. Eu peguei aqui só uma parte bem rapidinho que ele fala, né? Abre aspas. O comendador Ananias Arruda era um homem sereno, disciplinado. A maioria do povo da cidade o tinha como um homem próximo de Deus. Portanto, ele gozava de um prestígio fora de série entre os moradores. Sinto-me satisfeito em falar do exemplo que foi o comendador para a minha formação, para a minha compreensão do que seja honestidade, disciplina e organização. Certo dia, o governador Menezes Pimentel deixou para Ananias Arruda uma certa quantia em dinheiro que deveria ser distribuída entre os retirantes da seca em forma de cestas básicas. O comendador distribuiu o necessário e o restante ele enviou de volta ao governador, que causou espanto ao político. Não é de praxis a devolução de recursos aos cofres públicos. Então isso mostra o sentido do que ele tinha da necessidade das coisas, de cada coisa ter o seu lugar. Foi dada uma verba para ele, ele usou o necessário e devolveu ao governador. O que é uma coisa notável, né? Porque geralmente as pessoas não fazem isso. Isso aqui é um depoimento de um funcionário dele, sabe? Alguém que anos depois, após a morte, poderia ter dito qualquer coisa. E se ele tivesse algo que não fosse bom em relação a isso, ele poderia até devolver isso. Mas não, né? Ele mostra aqui que o comendador foi um exemplo para ele. Um exemplo de honestidade, de organização, de disciplina. Então, se é um exemplo para ele, que foi um empregado dele, quanto mais para nós, que somos da família. Quanto mais para nós que temos, desde criança, nós temos essa ideia que foi plantada, né, como legado. E a gente tem que deixar essa ideia viva. Então, essa fala é principalmente para os novos que estão chegando. É principalmente para a geração, né, dos filhos dos meus primos, das minhas primas, sabe? Yuri, Iris, Pepeu, sabe? E vocês terem a dimensão do tesouro que é isso. O vovô deixou um tesouro aqui para nós. Deixou uma pérola que serve para que a gente saiba o que é que nós estamos fazendo nesse mundo. De novo, aquela fala que eu disse. Se a gente tiver com uma dúvida, em alguma situação da nossa vida, a gente pode perguntar: o que é que o vovô Ed faria? O que é que o Ananias Arruda faria? Se a gente imaginar a forma como eles fariam, a gente terá tomado a decisão correta. A decisão assim, que é mais importante. E o que mais faz assim, me sentir honrado dessa família aqui é o sentido de amor e de solidariedade que eles têm uns com os outros. Isso aqui não é para a gente ficar sentindo vaidade ou orgulho. Isso aqui é para a gente sentir honra mesmo, né? De ter uma família que é tão unida, certo? Uma família que a gente pode até passar um ano sem se ver assim, dentro das nossas tarefas, dos nossos afazeres, mas a gente saber que na hora do vamos ver, assim, na hora da necessidade, a gente tem o que se segurar, a gente tem um caminho, certo, a seguir, a gente tem o que passar também para as nossas gerações. Aí é engraçado porque eu acho que foi o vovô Ed que criou uma espécie de título, que eu via no nome do comendador assim, Ananias Abnegado Arruda. Eu achava aquele abnegado... Já tinha o nome dele. O abnegado já existia no nome dele. Era Ananias Abnegado Arruda. Mas não serve assim. Aí está sendo novidade para mim. Ele foi batizado com esse Foi nome. batizado. Aí está sendo... Então ele já foi predestinado já a ser desse jeito, né? Uma pessoa abnegada, ou seja, o que ele fez, ele não fez pensando nele,
mas ele fez pensando nas outras gerações. Isso aí eu não sabia, porque eu vi o nome dele em diversas ocasiões, eu não vi esse abnegado. Mas É que ele usava só Ananias Arruda. outra coisa, Gustavo, né? Não pode esquecer, é o seu bisavô, Raimundo Arruda. Está aí bem atrás a foto dele. Sim. Tá vendo? E a vovó vai chegar lá. Né? Não, é porque assim, tem várias pessoas na família, né? O Raimundo Arruda, que é o meu bisavô, Isso. ele foi um grande companheiro do Ananias Arruda. Eram irmãos, Irmão mais novo. trabalhou junto com ele, que é importante, né? Quando o pai Arruda chegou aqui, ele montou um empreendimento junto com os filhos. Então era a família trabalhando unida junto em prol do sustento. Isso mostra o exemplo de como a família trabalhou junto desde o início, né? E sabendo que agora o abnegado vem do próprio nome do comendador, eu acho importante a gente carregar esse termo conosco também, né? Da gente fazer as coisas pensando nos nossos irmãos, pensando nos nossos primos, porque desse jeito nós vamos estar pensando também na gente, né? A gente cultivar esse legado. O comendador, ele era um cristão verdadeiro. Tem gente que é cristão porque diz que é cristão, tem gente que é cristão porque quer aparecer para os pais, mas tem gente que é cristão por uma convicção que vem de dentro da alma. Eu fico, sabe, a atenção com que ele tinha com as pessoas mais pobres, sabe, isso é algo extremamente notável. Um hábito que é dito que ele fazia, que eu não vejo em muitos cristãos, mas que está na Bíblia que se deve fazer, que é visitar os presos na cadeia. O comendador, ele tinha o hábito de visitar prisioneiros na cadeia, pessoas que para a sociedade eram afastadas, né? Para a sociedade eram vistas como pessoas que não tinham assim nenhum valor, mas para manter o seu ideal de cristão, ele fazia essas visitas. E eu acho que não era só por isso, ele fazia também por amor àquelas pessoas, né? Essas visitas que ele fazia aos presos da cadeia, por exemplo, o depoimento do vovô, sabe, livrou o comendador até de uma tentativa de assassinato. Porque uma certa figura foi contratar um desses assassinos de aluguel que tinha para tirar a vida do comendador, e ele falou: não, dessa pessoa não vou fazer isso, porque ele me visitava, essa pessoa não tem dinheiro no mundo que possa me pagar para que eu faça uma barbaridade dessas. Então a gente vê que ser solidário, certo? Ser amigo, independente de crenças assim, mas cultivar os valores cristãos dentro de si, a pessoa sempre sai ganhando. A pessoa, ela sempre vai ser bem lembrada depois pelas outras pessoas, né? Então, pessoal, eu não estou querendo demorar muito aqui, eu estou querendo só fazer um lembrete de como é importante a gente conservar esse prédio, esse museu, essa ideia, não deixar essa ideia acabar, né? Eu fiz a opção de ser cristão também, e eu posso dizer que eu peço a Deus para que isso aqui não morra. Eu peço a Deus para que, se for necessário para que esse prédio esteja de pé, esteja algum empreendimento lucrativo, que ele venha de forma a não descaracterizar nada dessa casa. Que o nosso amor, o nosso cuidado, a nossa atenção, o nosso zelo para que a gente tenha por esse nome, para que a gente tenha por esse legado, inspire as outras pessoas, né, a manter essa empreitada para frente. Então é isso, meus amigos, meus primos, meus tios, tias, irmãos. Se no pensamento cristão é verdade que todos nós somos irmãos, isso aqui vai à enésima potência
frequência, porque nós sabemos de que pai nós viemos. Nós sabemos de que mãe nós viemos. Então isso reforça a nossa união, isso reforça a nossa proximidade. Sim, senhores, agradeço aqui a atenção de vocês.